pessoal, meu nome é Malu Duprá e essa semana nós vamos trabalhar com vocês a terapia online síncrona. Algumas questões práticas e alguns casos clínicos. Vocês já tiveram uma boa noção da terapia por escrito, por e-mail, e nós vamos falar da terapia que nós fazemos aqui no Janus, que é a terapia por Skype. Então, existem diferenças bem interessantes entre uma modalidade e outra, e eu gostaria que vocês ficassem bem atentos a elas e explorassem um pouco as possibilidades ricas, né, que a gente encontra de usar formas de linguagem diferentes, né, para usar nessa comunicação dentro do âmbito terapêutico. E a internet vem trazer esse canal de compreensão, de troca, de uma possibilidade clínica interessante e importante através dessas duas modalidades. Então, ao longo dos próximos slides, eu vou falando um pouco e chamando um pouco a atenção de vocês para algumas coisas que às vezes passam despercebidas. Nós estamos trabalhando há muitos anos no Janus usando essa ferramenta que é o Skype, que foi a que se mostrou melhor, com os melhores resultados. É um trabalho muito cuidadoso, de muitos anos, é muita expertise que nós fomos desenvolvendo nesse tempo todo e que agora aqui nós vamos dividir um pouco com vocês essa nossa experiência. É importante que vocês participem do fórum, que vocês experimentem a tarefa que eu vou propor a vocês, mais para frente vocês vão ver qual é, e para sentir bem o que é trabalhar com o Skype, com essa ferramenta e as muitas possibilidades que vocês vão encontrar no atendimento terapêutico. Então, eu conto com vocês nesse trabalho, mergulhem nesse assunto que é muito interessante, muito instigante, e participem do fórum, é muito importante vocês estarem lá, tá bom? Espero vocês. A terapia online síncrona é aquela que, diferentemente da troca de e-mails, que é assíncrona e o e-mail é redigido tanto pelo terapeuta como pelo paciente em momentos diferentes, na síncrona, terapeuta e cliente, os dois estão presentes, é simultânea, e as perguntas e respostas, enfim, o diálogo se dá ao mesmo tempo, em tempo real. É a que mais se aproxima do atendimento presencial, da terapia breve, mais especificamente, porque a gente procura focar exclusivamente, vamos dizer, de certa maneira, na queixa do cliente, sem ampliar muito essa dimensão pela restrição do número de sessões que a gente dispõe. Então, a gente tenta concentrar em 20 sessões. Os dias e os horários são pré-definidos, da mesma maneira que um consultório presencial, e de uma conveniência tanto do terapeuta quanto do cliente, e do compromisso de que ambos estejam presentes naquele dia e hora combinado, como se fosse no consultório. O que é orientação estendida? É o nome que damos à versão online dos atendimentos presenciais que mais se assemelham à terapia breve ou ao aconselhamento psicológico. Seu caráter pontual deve-se ao foco mais concentrado na queixa trazida pelo cliente, que é o que caracteriza a terapia breve. E, como tal, há um limite de sessões para abordar o problema do cliente. E 20 sessões é um número considerado satisfatório desse modelo de atendimento. Da mesma forma que no atendimento presencial, na orientação estendida, datas e frequências das sessões também são combinadas previamente com o cliente. No Janus, a nossa prática de terapia online síncrona acontece sempre via Skype. É o canal que a gente melhor utiliza, o que tem mais resultado para nós. Ele é antigo, tanto cliente quanto terapeuta conhecem bem e se dão bem por essa forma de comunicação. Há muitos outros, como vocês devem conhecer, outras formas de se comunicar, mas a gente procura usar sempre o Skype, principalmente ou exclusivamente com áudio e câmera. A gente procura não utilizar o chat como alternativa. Eventualmente, se tem alguma pane, alguma coisa, pode ser, mas a ideia não é essa. A ideia é utilizar o som e a câmera, se possível,
para ter uma maior interatividade com o cliente. Essa é a ideia. A gente pode usar apenas com o áudio, se for, né, mais prático, mais fácil, com áudio e câmera, ou ambos. Um lado pode usar câmera e o outro usar apenas o áudio, então isso vai do combinado com o cliente. O importante é manter uma interatividade. A vantagem da câmera sobre o áudio é que a gente pode ter um pouco de, não só um olho no olho, mas um pouco de linguagem não verbal também, de observar expressões, gesticulações. Então a câmera acrescenta ainda mais um elemento para a nossa avaliação, para a nossa observação, e é o que mais se aproxima, evidentemente, da terapia presencial. Da mesma forma como horários, dias de atendimento, enfim, isso está tudo previamente combinado. Isso implica numa disponibilidade, num compromisso do cliente com o atendimento que ele está demandando. Vocês já trabalharam nas semanas anteriores com a troca de e-mails, com a terapia por escrito, né? E agora nessa semana que a gente está trabalhando aqui a forma síncrona, né, da terapia online, a falada, né, eu gostaria de mostrar algumas particularidades de uma e de outra, né, para vocês terem entenderem como opções diferentes. Nenhuma é melhor do que a outra, ou superior à outra. Cada uma oferece uma possibilidade diferente de captar o seu cliente, né? Então, comparando a terapia síncrona, né, com os e-mails, a gente tem uma dimensão diferente de tempo e de espaço, que através do Skype a gente consegue oferecer. Como é que o tempo falado, você falar por 50 minutos, ainda que se você fosse mandar um e-mail, se demorasse os mesmos 50 minutos, ou mais ou menos, não importa, o tempo falado sempre permite um conteúdo maior de discurso, de falas, de trocas simultâneas com o terapeuta. Quer dizer, o terapeuta interfere ou infere algumas coisas durante a fala do cliente. Então é evidente que a dinâmica é diferente, a construção do discurso naquela sessão, do diálogo naquela sessão, é diferente do que na troca de e-mails. Então o tempo favorece ou permite um discurso maior. Não necessariamente mais elaborado, porque às vezes quando a gente está escrevendo, a gente seleciona as palavras, deleta, volta para trás, corrige e tal. Isso, evidentemente, que à medida que você vai falando, você procura, às vezes, corrigir depois que já falou, mas não tem essa possibilidade, né? E depois o espaço também, porque a gente tem que criar um protótipo de um set terapêutico. A gente tem que estabelecer um espaço, escolher um espaço, tanto o terapeuta quanto o cliente, para que aquela sessão aconteça. Então, um e outro escolherem um lugar preservado de interferências, de barulhos, com sigilo, né, sem outras pessoas por perto, para garantir que seja um cenário o mais próximo possível de um setting terapêutico. Então, tempo e espaço na situação de um atendimento síncrono é uma diferença bastante significativa do atendimento por e-mail, incomparável, né? Então, ele tem uma diversidade maior de elementos dentro da sessão que você está se estabelecendo.
como eu estava falando sobre a escrita e a fala, né, ou a terapia síncrona ou assíncrona, qual é que diferenças, o que a gente apreende da escrita ou da fala na comunicação humana, em especial numa sessão de terapia. Então, na evolução humana, a gente aprende a escrever depois de falar. Quando a gente era criança, não sei se ainda é assim ou não, mas quando a gente tinha aula de história, o que marcava a passagem da pré-história para a história era a escrita. Eu não sei se ainda trabalham com essa noção, mas é bem significativo, independente disso, como isso vem trazer um outro universo, uma outra dimensão para o ser humano, né? Quase que uma distinção de outras espécies. Então, da importância que se tem de aprender a escrever e aprender a ler, né? E a escrita e a fala, quer dizer, apesar da escrita ser algo bastante sofisticado em relação à fala, e a fala já é sofisticadíssima, né? A gente observa uma criança crescendo e aprendendo a falar, o esforço que há naquilo, a evolução que há naquilo, para que ela consiga transmitir o seu pensamento, a sua dor, a sua alegria, a sua necessidade através da fala, né? Como ela vai sofisticando aquilo aos poucos para se fazer entender, e depois na simbolização, que é a linguagem escrita daquilo que ela aprendeu a falar. Como é que ela traduz no papel para outras pessoas que não a escutam aquilo que ela deseja dizer ou mostrar. Então é um acréscimo fundamental. Então a gente tem duas vertentes de comunicação, uma não é mais ou menos importante, as duas são essenciais para nós, na nossa convivência, que é a linguagem falada e a escrita. No caso da terapia online, especificamente, dizer qual que é a forma mais rica, qual que é a melhor, é difícil, porque ambas são. O que varia é a facilidade que a pessoa tem de escrever ou falar. Isso em toda a profissão. Vocês podem observar que assim, às vezes um advogado é um ótimo, se sai muito bem numa defesa oral. E às vezes não, ele tem uma dificuldade maior de falar, no entanto ele escreve com perfeição, é convincente, tem bons argumentos. E, enfim, tantas outras profissões que podem usar um canal ou outro de comunicação. Né? Um ator é diferente de um escritor, e, no entanto, eles manifestam de maneiras riquíssimas a sua mensagem. E a mesma coisa do cliente que a gente tem. Na nossa cultura, o contato presencial é uma coisa que a gente valoriza muito. A gente, enquanto brasileiro, nós somos assim, a gente fala muito por gestos, a gente se abraça, a gente tem uma comunicação não verbal também muito intensa, muito expressiva, né? Então esse contato presencial, mesmo em tempos de internet, é uma coisa muito valorizada. A gente gosta de estar junto, há um prazer nisso, a gente não é do tipo mais frio, mais isolado, mais afastado, né? Então a terapia online síncrona traz um pouco dessa nossa riqueza, né? Que esse desejo de estar perto, de estar junto, de olhar nos olhos. Isso é muito da gente, da nossa cultura, né? Então, ela acrescenta alguma coisa para o cliente, que é essa opção do sentir que está mais perto, de sentir que tem alguém ali do outro lado, que não é uma máquina, que não é um robô que está falando com ela, mas tem alguém, tem um ser humano do outro lado. Mas, no entanto, é importante, eu queria chamar a atenção para vocês, de vocês observarem bem os clientes que aparecem para vocês, com quem vocês têm contato, qual é o canal de expressão melhor. Se ele redige muito bem e às vezes fica meio quietão que está falando, então de repente oferecer uma opção de escrever, se ele é bom nisso, né? Ou a escrita é um horror, mas ele se expressa super bem, ele fala bem, ele consegue transmitir aquilo que está se passando com ele. Então, existe essa sutileza, são duas linguagens ricas, a gente pode utilizar muito bem uma e outra. Então, é observar e prestar atenção no melhor caminho de expressão do seu cliente.
A tarefa dessa semana consiste na leitura de alguns textos que estão disponibilizados aqui na nossa semana. São 2 exemplos também de 2 casos que nós atendemos no Janos. Uma paciente que morava fora do Brasil, e é bem interessante essa experiência com ela, porque mesclou um pouco de síncrona com assíncrona, com presencial, então é uma experiência bem diferente que eu estou dividindo com vocês. E o outro, um atendimento convencional por Skype, que se assemelha muito à dinâmica do atendimento em consultório presencial. E tem um pequeno vídeo também que fala da proximidade do virtual, que reforça o valor que tem o atendimento que a gente faz por Skype pela aproximação mesmo que a gente tem, como se estivesse num consultório, nessa proximidade do paciente. Então, esse material embasa o trabalho que vocês vão fazer, o exercício que vocês vão fazer de tarefa, que é se organizar em duplas e simular um atendimento. Marcar um horário, dia e hora que vocês vão se encontrar por Skype. Um vai ser o terapeuta e o outro vai ser o cliente. E vocês simulam uma sessão terapêutica para experimentar um pouco e registrar as impressões que isso traz para vocês, e reflexões que possa trazer. E pediria que vocês dividissem isso com todos no fórum, para que todo mundo possa conhecer um pouco a experiência dos outros. Se houver um número ímpar, então sugiro que vocês façam uma dupla de pacientes, como se fosse uma terapia de casal, uma terapia familiar, para não perder essa oportunidade de estar fazendo o exercício junto com os colegas. Vocês vão ter um material complementar aqui também, não dá tempo de ler tudo essa semana, mas para vocês terem à mão, quando estiverem trabalhando nessa área, ou quiserem aprofundar o estudo na terapia online, e lhe dar umas boas dicas, um bom panorama disso no Brasil e fora do Brasil. Os 2 textos estão em inglês, mas a gente deixa disponibilizado para vocês quando vocês tiverem oportunidade de ler, que são bem interessantes.